boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Filipe Camarão e todos os outros irmãos, todas as outras pessoas que estão escutando esse nosso devocional. Devocional é esse que é feito com o objetivo de animar, de exortar, de alimentar espiritualmente todos os irmãos nesse período no qual nós ainda estamos afastados das atividades presenciais da igreja, que sabemos que é extremamente importante sermos lembrados com a palavra de Deus e pela palavra de Deus de que o nosso Senhor é conosco. Devemos ser lembrados da nossa postura durante esse período de isolamento, de distanciamento. Nós ficamos muito felizes porque ainda dispomos desse meio para chegar até a casa, até os lares dos irmãos. Que Deus nos abençoe então com esse nosso segundo devocional desta série, que possamos então dar continuidade a nossos devocionais então na epístola de Paulo a Tito. No último devocional, que foi na quarta-feira, nós iniciamos expondo os primeiros versículos de Tito capítulo 1, e agora então vamos continuar. Nós falamos sobre como um cristão ele deve se apresentar para o outro, como um cristão ele deve se mostrar para o outro, e vimos como isso se aplica para nós nesse contexto de pandemia, porque Paulo envia uma carta a Tito e ele se mostra como sendo aquele que serve a Tito. Ele se mostra como um servo da igreja, ele se mostra como aquele que é apóstolo, aquele que é enviado para ensinar o evangelho de Jesus Cristo. E agora nós veremos que Paulo ele se apresenta aqui também como um pai de Tito. E o que nós aprendemos com isso é que todos nós, no momento em que fazemos parte da família da fé, no momento em que somos parte então do povo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos nós também partilhamos dessa missão de servirmos uns aos outros, de nos apresentarmos uns aos outros como verdadeiros servos, de nos colocarmos ao outro como também sendo enviados de Deus, como sendo enviados para pregar o evangelho, seja para a edificação daqueles que já creem, seja para a conversão daqueles que ainda não creem. E agora veremos então, meus irmãos, como também Paulo se coloca como o pai de Tito na fé, e como isso também reverbera em nós, que somos a família da fé, que também cuidamos uns dos outros dessa maneira especial. Vamos então nesse momento orar ao nosso Deus, pedir que Ele aqueça e prepare o nosso coração e que essa palavra seja aplicada a nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por Tua santa e amada palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque ainda que estejamos nesse contexto de pandemia, ainda que estejamos nesse contexto, Senhor, onde mortes têm aparecido, onde pessoas doentes têm aparecido, nós te agradecemos porque apesar de tudo isso, o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós te pedimos, Senhor, o teu conforto sobre essas pessoas que perderam os seus familiares, o teu conforto sobre essas pessoas que têm seus familiares, seus amigos internados nesse momento. Ó Pai, é de fato visível o sofrimento de muitas pessoas, é de fato visível o sofrimento de muitas famílias, de muitas casas, Senhor. E nós te pedimos, ó Pai, que esse seja um momento em que o Teu Espírito Santo esteja consolando e confortando essas pessoas, que aqueles que não Te conhecem, ó Pai, possam ver nesse momento como somente o Senhor é a verdadeira cura, como somente o Senhor é o verdadeiro remédio, que eles possam ter esperança em primeiro lugar em Ti, Senhor. Da mesma forma, nós te pedimos, ó Pai, por aqueles que já Te conhecem e que estão passando por essa situação, que o Senhor não os deixe perder a esperança, que o seu coração não esfrie, mas que seja um momento de oração, que seja um momento em que eles busquem mais e mais o Teu nome, Senhor, e que eles tenham certeza, ó Pai, de que a Tua salvação, de que a Tua graça, de que a Tua misericórdia está sobre a vida deles, Senhor. Nós também queremos Te pedir sobre os profissionais de saúde que estão na linha de frente de combate a essa doença,
tanto aqueles que estão nos hospitais, Senhor, que estão nas UPAs, como aqueles que também estão desenvolvendo, ó Pai, as vacinas, aqueles que estão aplicando as vacinas nesse momento. Ó Pai, que a tua boa mão esteja sobre todo esse processo que está acontecendo, Senhor. É isso que nós te pedimos. Nós te pedimos também, Senhor, pela tua amada igreja, ó Pai. Nós nos entristecemos por não podermos nos reunir, por não podermos te cultuar, Senhor. E quando nós olhamos para essa situação, nosso coração de fato se entristece, mas também sabemos que o Senhor está nos disciplinando, o Senhor está nos ensinando com isso, Senhor. E que a tua igreja clame mais e mais, ó Pai, para que possamos ter as nossas reuniões presenciais, ter o nosso culto a Ti, o nosso momento de adoração, Senhor. Muito obrigado por nos proporcionar essa maneira, ainda que remota, ainda que online, de podermos falar aos irmãos, de podermos expor a palavra aos irmãos, de podermos levar a semente da Tua palavra aos lares e às casas nesse momento, Senhor. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai falar lá em Tito capítulo 1, ele vai dizer: Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. O apóstolo foi exemplo para Tito. Ele o havia de fato gerado na fé. Provavelmente Tito ele havia se convertido em uma pregação de Paulo em Antioquia. Além disso, meus irmãos, existem até mesmo especulações de que ele tenha sido o irmão de Lucas, o evangelista. E era até comum, meus irmãos, filósofos e rabinos chamarem os seus discípulos, os seus alunos, de filhos. Por isso, o que podemos afirmar com certeza a partir do texto é que Paulo o tinha por filho, mas não somente um filho no conhecimento, não era filho simplesmente porque ele era seu aluno e seu discípulo, mas ele o tinha como filho na fé. Assim, meus irmãos, como este sentimento é partilhado entre Paulo e Tito, esse sentimento é partilhado entre nós que pregamos a palavra e os irmãos que recebem a palavra. Da mesma forma, nós temos esse sentimento para com aqueles irmãos mais velhos que nos viram crescer e que estão conosco na igreja. A igreja é uma grande família na fé. Cristo, ele nos adota não somente na nossa relação que nós temos com Ele, mas também na relação de irmãos que nós temos na nossa igreja. Cristo nos adotou em amor, Paulo adotou Tito, Paulo adotou Timóteo. Deus, meus irmãos, Ele é Pai de todos no sentido de criação. Nós sabemos muito bem disso, Ele criou a todos nós. Mas as Escrituras deixam bem claro que os filhos de fato e de verdade são aqueles que são salvos por Ele. Aqueles que fazem parte do seu povo, aqueles que fazem parte da família da fé. Vemos tanto o apóstolo João como o próprio apóstolo Paulo em Efésios e em Gálatas falando acerca da adoção, e vemos por vezes os apóstolos chamando as pessoas de filhos, ou como o apóstolo João diz, filhinhos. A fé que o apóstolo Paulo fala aqui havia sido citada no primeiro verso, quando ele diz para promover a fé. Em algumas versões trazem segundo a fé, assim como está no verso 5. Nós já vimos que essa fé é na esperança da vida eterna, porque Cristo nos elegeu. Paulo, ele não considerava filho apenas na questão da afeição, mas como já dissemos, é porque a fé genuína que havia em Paulo estava também em Tito. E que ligação maravilhosa é essa, meus irmãos? É uma ligação, na verdade, que vai além até mesmo da ligação de sangue. A fé, ela pode ser interna, mas como a luz, ela não pode ser jamais completamente escondida. A fé verdadeira, ela sempre resplandece e ela une os irmãos da igreja de Cristo. E como pai, Paulo deseja o melhor para o seu filho. Como pai, Paulo, ele quer que Tito então seja edificado. Ele quer a graça e a paz do Senhor sobre ele, sobre o seu ministério pastoral. Mas não qualquer paz, mas a paz do príncipe da paz. Ele lhe saúda com a graça, mas não qualquer graça. É a graça superabundante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E nesses dias, meus irmãos, como nós devemos desejar a graça e a paz do Senhor sobre os nossos irmãos, sobre a nossa família da fé. Não simplesmente no sentido daquele cumprimento que algumas vezes nós fazemos até mesmo de maneira automática, que algumas vezes nós fazemos sem pensar e sem refletir quando nós dizemos a paz do Senhor ou a graça e a paz. Nós devemos pensar isso de maneira muito mais profunda, realmente desejando e clamando que a graça e a paz do Senhor esteja sobre os nossos irmãos amados e queridos. Como já dissemos na nossa oração, imagine, meu irmão, uma pessoa que nesse momento está internada no hospital. Imagine os parentes dessa pessoa. Imagine um parente de uma pessoa que está entubado. Imagine o parente de uma pessoa que faleceu. Imagine uma pessoa que acabou de descobrir que está com essa doença, que já está começando a ter sintomas graves. Imagine também, meus irmãos, as outras pessoas que estão com outras doenças e que não estão recebendo tratamento adequado porque os hospitais estão cheios. Meus irmãos, as situações elas são muitas e são complexas. A questão é que devemos desejar verdadeiramente que a paz e a graça do Senhor esteja consolando todas essas pessoas, porque sabemos que sim, de fato, algumas situações têm sido agravadas pela pandemia. Mas nós não podemos fechar os olhos e achar que todos os problemas do mundo começaram a acontecer por conta disso. Devemos nos lembrar de que a graça e a paz do Senhor deve ser um pedido, deve ser uma oração, deve ser um clamor constante da igreja sobre... nós devemos colocar isso nas nossas orações que fazemos uns pelos outros. E é por isso que quando Paulo fala que aqui ele chama Tito de seu filho, ele coloca esse pedido tão maravilhoso, como os nossos pais que dizem: Deus te abençoe, meu filho. Ele deseja que o Senhor abençoe aquele jovem que tinha sido convertido em uma de suas pregações, aquele jovem que tinha sido enviado para o ministério pastoral debaixo da sua orientação, aquele jovem que então iria organizar as igrejas na ilha de Creta. Muitos desafios Tito enfrentou ali, sem dúvida. Da mesma forma, meus irmãos, nós não podemos pensar que os desafios que nós enfrentamos hoje estão distantes da graça e da paz do Senhor. Devemos pedir, devemos desejar, devemos clamar sobre nós e sobre os nossos irmãos, que verdadeiramente a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Então, meus irmãos, já fechando esses primeiros versículos que nós estudamos desta vez, e depois nós vamos partir para um outro estudo, o meu desafio diz respeito a todos os crentes. Nós temos amado a pessoa que estava ao nosso lado na igreja, a pessoa que está no grupo de WhatsApp da igreja, a pessoa que nós conhecemos e convivemos há tanto tempo na nossa igreja. Nós temos amado como a um filho, como um familiar, verdadeiramente como sendo um irmão. Você o ama a ponto de até mesmo se desgastar por ele, de dobrar os seus joelhos por ele, e de, retomando aquilo que nós já vimos no outro estudo, se apresentar como sendo enviado de Deus para ele, se apresentar como sendo aquele que vai então ser o seu servo, aquele que vai ser o seu pai, o seu irmão. Ora, meus irmãos, como nós precisamos resgatar e reavivar esse sentido tão precioso que todos nós somos servos uns dos outros, todos nós somos enviados de Deus uns para os outros, e todos nós somos irmãos em Cristo. Meus irmãos, como nós precisamos ter diante de nós essa verdade tão preciosa, para que nós não falhemos naquilo que foi colocado como sendo o nosso propósito, como sendo as nossas leis maiores: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E como nós vimos na última devocional, foi por terem se apresentado como cristãos que homens como Policarpo,
o homem que foi discípulo de João e que não negou a Cristo, mesmo tendo sido colocado diante da morte, mesmo tendo sido colocado diante de uma arena com animais e depois ter sido colocado na fogueira, ele não negou a Cristo. Inácio foi comido por feras. Timóteo, aquele que era discípulo de Paulo junto com Tito, foi espancado até a morte e provaram sua fé até as últimas consequências. Ó, meus irmãos, como nós estamos distantes ainda dessa realidade, porque muitas vezes nós não queremos nem nos dar o trabalho de até mesmo orar por nossos irmãos. Devemos ter de maneira muito clara, meus queridos, que o Senhor, Ele nos anima com a sua palavra. O Senhor, Ele nos anima com o seu Espírito Santo. E nós, como irmãos na fé, somos instrumentos para trazer a alegria, conforto e exortação uns aos outros. Então nós devemos ter em mente que não é exatamente a questão do martírio desses homens na qual eles encontraram a sua glória. Por exemplo, João e Tito, eles morreram de morte natural. Não importa para a salvação como eles morreram, mas quem eles tinham como Senhor e Salvador quando morreram. E este é Jesus Cristo. Da mesma forma, quando nós olhamos para os nossos papéis como cristãos, como nós devemos nos achegar muito mais, como nós devemos orar muito mais, como nós devemos nos aproximar muito mais, nós olhamos e devemos pedir: Senhor, que eu venha a ser como o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que este não deixou de servir, este não deixou de caminhar e de estar perto das pessoas, sempre como enviado do Senhor. Este que é o Filho de Deus se colocou na posição então de crucificado para que nós pudéssemos ser filhos do único Deus vivo e verdadeiro. Se Deus quiser, meus irmãos, no domingo nós teremos uma devocional um pouco mais longa e eu espero sinceramente que essa palavra de Deus possa ter chegado no seu coração, que ela faça morada no seu coração e que ela possa frutificar. Minha oração é que nesse período, apesar dessas dificuldades, os irmãos não desanimem, que a sua fé continue sendo aquecida e que a paz e a graça do Senhor verdadeiramente esteja sobre o seu lar em todos os momentos. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.